Vamos ouvir nesse instante, meus irmãos, a pregação da palavra do Senhor. Seguimos na série de exposições na Epístola de Tiago. Chegamos hoje ao capítulo 3, versículos 17 e 18, mas vamos iniciar a nossa leitura do 13. Faremos a leitura do 13 ao 16 e depois o texto da pregação, 17 e 18. Sabemos toda esta porção, do 13 ao 18, o assunto é sobre a sabedoria. A sabedoria que não é lá do alto e a sabedoria que é lá do alto. Então observem que há um contraste estabelecido aqui. E estamos nessa manhã na parte final desse contraste. 13 a 16. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora o texto da pregação desta manhã, 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção. Ó Senhor, nosso Deus, vamos nesse instante ouvir a exposição da Tua palavra e rogamos que o Senhor, pela sua misericórdia, capacite o ministro da palavra para que fale com integridade, com sabedoria, com graça, com amor, buscando a glória do Teu nome e o bem da Tua igreja. Dá que possamos ser esclarecidos na verdade, tocados por ela, para que a nossa vida seja conformada conforme a Tua vontade. Dá a cada ouvinte para ouvir com atenção, com sinceridade, reconhecendo a Tua palavra, desejosos de aplicá-la às suas próprias vidas, e que para isso sejam capacitados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos e pedimos tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós já observamos nessa passagem, que vai do versículo 13 até o versículo 18, Tiago está apresentando aos seus leitores um quadro sobre o que significa ser sábio. E Tiago não deixa espaço para nós confundirmos sabedoria com conhecimento, com inteligência, com informação. No versículo 13, ele apresentou a tese inicial de toda esta passagem. E ele disse o seguinte, que as pessoas sábias, elas vão demonstrar a sua sabedoria através da boa conduta. Então, fica evidente que Tiago não tem em mente aqui a falsa sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria celestial, que é um dom de Deus. E para que não tenhamos dúvidas, do versículo 14 ao 18, então, ele pega esse princípio demonstrado no versículo 13 e faz um contraste entre esses dois tipos de sabedoria.
Primeiro temos a sabedoria mundana. Os versículos 14 e 16 foi o último sermão nesta carta. E nesses versículos, Tiago, então, nos apresenta a fonte e os frutos desse tipo de sabedoria. Quais são os frutos dessa sabedoria mundana? As palavras são inveja amargurada e partidarismo. E se perguntamos qual é a fonte desta falsa sabedoria, tem uma fonte tríplice, que poderíamos dizer é a carne, o mundo e o diabo. Ao apresentar, então, uma falsa sabedoria, Tiago nos oferece um meio para reconhecê-la, um modo para sabermos como é essa falsa sabedoria e um encorajamento para nós a rejeitarmos. Mas, por outro lado, Tiago nos diz que há uma sabedoria que deve ser amada, que deve ser desejada, que deve ser procurada, a verdadeira sabedoria. E como é que essa sabedoria, a verdadeira sabedoria, pode ser reconhecida? Com que ela se parece? Como ela se evidencia? Quais são os seus frutos? Qual é a sua fonte? É isso que nós veremos nos versículos 17 e 18 do texto desta manhã. Por isso, então, meus amados irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: a fonte e as evidências da verdadeira sabedoria. Esse é o tema da pregação, a fonte e as evidências da verdadeira sabedoria. Então, em primeiro lugar, vamos voltar a nossa atenção para a fonte da verdadeira sabedoria. Olhe para o início do versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto. Aqui está a fonte. Então, observem que Tiago se refere à fonte ao dizer que a verdadeira sabedoria vem lá do alto. Em outras palavras, a origem dessa sabedoria é o próprio Deus. E aqui, então, devemos lembrar aquilo que nós já passamos no início desta série. No capítulo 1, versículo 17, Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E agora ele diz, essa sabedoria vem do alto. Ela está entre as boas dádivas que Deus nos concede. Deus é perfeitamente sábio e Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Então, rapidamente reconhecemos, se alguém é verdadeiramente sábio, certamente esta pessoa recebeu essa sabedoria de Deus. Não há outro modo de obtê-la. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, o Espírito Santo nos ensina: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Portanto, a Escritura deixa claro, a sabedoria verdadeira não é algo que nós possamos adquirir pelo esforço humano. Então, aqui devemos observar o contraste entre a verdadeira sabedoria, que tem sua fonte em Deus, e a falsa sabedoria, que é descrita como sendo terrena, animal e demoníaca, lá no versículo 15. Então, observe, a falsa sabedoria é terrena, a origem dela é terrena, o limite dela é a terra. Deus está fora dessa sabedoria, e o centro dessa sabedoria terrena são os homens. Mas a verdadeira sabedoria está centrada em Deus. Deus é a origem dessa sabedoria, Ele é o meio dessa sabedoria, e Ele é o fim dessa sabedoria. Ele, e somente Ele. Por outro lado, ouvimos, a falsa sabedoria é animal. Isso quer dizer que ela é natural, ela não é espiritual. Então, ela não é espiritualmente viva. Mas a verdadeira sabedoria é cheia da vida do Espírito Santo, a vida que o Espírito Santo concede àqueles que estão unidos a Cristo. É uma sabedoria
espiritual, dada aos que são espirituais. E espirituais são todos os que estão unidos a Cristo. A falsa sabedoria também é demoníaca. Em outras palavras, ela é inspirada por demônios. Mas a verdadeira sabedoria é inspirada pelo Pai das luzes, o nosso Deus. Então, irmãos, sabendo que a sabedoria verdadeira vem do alto, vem do próprio Deus, está centrada em Deus e visa a glória de Deus, onde então buscaremos a verdadeira sabedoria? Numa faculdade? Em grandes livros? Aos pés de um filósofo? Ou diante de um influenciador? Qual é a resposta? A resposta de Tiago é clara. Deus é a única fonte da verdadeira sabedoria. Então não é uma questão de esforço, não é uma questão de capacidade de perceber as coisas, de analisá-las. Não é uma questão de estudo diligente, não é uma questão de lógica, de razão, não é uma questão de ser inteligente, de ter um QI super avançado. É uma questão como em todas as outras, uma questão da graça de Deus. A verdadeira sabedoria é a dádiva de Deus a nós. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque buscamos no próprio Deus. Então, se alguém deseja se tornar sábio, deve recorrer a Deus. Isso significa que para fazê-lo, a pessoa precisa ter, em primeiro lugar, um relacionamento correto com Jesus Cristo. Então, se tem um relacionamento com Cristo e por meio desse mediador tem acesso a Deus, pode então pedir a Deus que Ele conceda essa sabedoria. E foi Tiago quem disse isso. No capítulo 1, versículo 5, ele disse: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não joga na cara, e ser-lhe-á concedida. Então, surge a pergunta: você realmente deseja a sabedoria descrita aqui em Tiago e no restante da Escritura? Você é alguém que diz: olha, realmente eu gostaria de ser uma pessoa mais sábia. A Escritura fala sobre homens sábios. A Escritura fala sobre mulheres sábias. A Escritura incita os jovens a buscarem a sabedoria. Você deseja isso? Então é muito simples. Você deve orar por isso. É isso que a Bíblia diz. Você deve pedir a Deus especificamente para que Ele lhe torne uma pessoa mais sábia. Mas você deve estar pronto para ter que lidar com as aulas de Deus. Porque às vezes nós queremos que Deus nos ensine sabedoria como se fosse ingerir um remédio e pronto, tem um efeito interior que tudo mudará. Mas você sabe, a sabedoria, quando você orar e pedir por ela, ela não virá como uma coisa mágica que entra dentro de você e pá, você se torna mais sábio. Você sabe bem o que Deus vai mandar para a sua vida. Provações, lutas e dificuldades. Porque Ele vai treinar você para fazer as escolhas corretas. Ele ensinará a sabedoria na prática. Ele mostrará a você não uma apostila com informações, mas problemas sobre os quais você terá que se debruçar. E você terá que olhar para a Bíblia. Você terá que pensar. Você terá que orar e dizer: Senhor, me dê sabedoria para resolver esse problema. Então, o Senhor responderá sua oração. É isso. E veja que quando Tiago diz para orar por sabedoria, ele o faz exatamente no contexto das provações. Então, basta pedir, com fé, diz Tiago, e Deus dará a você. A sabedoria é dada aos que clamam por ela.
Agora devemos sair da fonte, que é o próprio Deus, para os frutos, as evidências dessa sabedoria que Deus dá. Vamos olhar para o restante do versículo 17 e todo o versículo 18 novamente. Primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui estão as evidências da verdadeira sabedoria. O que Tiago nos apresenta aqui? Tiago, em resposta a essa pergunta, quais são as evidências ou os frutos da sabedoria, ele nos apresenta uma série de adjetivos do texto grego. Mas ele dá um destaque a um deles. É o primeiro. Ele dá esse destaque justamente colocando esse adjetivo como o primeiro dessa lista de adjetivos. Ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Pureza significa, então, que esta sabedoria está livre de qualquer mancha ou defeito, que ela é incapaz de produzir qualquer mal. Mas há nesse adjetivo uma conexão também com aquilo que ouvimos no capítulo 1, versículo 27, onde Tiago ensina que a verdadeira religião implica em a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em outras palavras, a verdadeira sabedoria está centrada em Deus e ela é leal a Deus. Então ela é pura no sentido em que ela nunca nos conduzirá para longe de Deus. Ela nunca nos fará fazer algo contrário à vontade de Deus. Ela nunca nos induzirá a ir por um caminho em que Deus é rejeitado, negligenciado ou blasfemado. Os caminhos percorridos pela sabedoria são caminhos santos, puros. De tal modo que podemos dizer que uma pessoa verdadeiramente sábia, se essa sabedoria vem de Deus, também é uma pessoa santa. Essa pessoa pode ser descrita com as palavras do Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é, a pessoa não só anda pelo caminho verdadeiro, mas vive uma vida santa. Então, a pureza aqui, como a primeira dessas evidências, é um pré-requisito para todas as demais evidências. Uma pessoa pode apresentar, em certa medida, talvez algumas das características aqui listadas, mas se não houver pureza, não tem valor aos olhos de Deus. Por exemplo, ouvimos aqui sobre a paz. E a paz é algo que está relacionado à verdadeira sabedoria. Mas imagine que alguém diga, olha, nós queremos a paz e não nos importamos que, por exemplo, o pastor comece a pregar um monte de heresias. O conselho da igreja olhasse, ouvisse o pastor pregando coisas erradas, contrárias àquilo que confessamos, contrária à palavra de Deus, e dissesse, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer tumulto. Então você está buscando a paz, mas sem pureza. Então a pureza amarra todas as outras. É paz, é justiça, é tolerância, mas pura. A pureza é a primeira, que determina como as demais evidências vão se manifestar. No texto grego, os demais adjetivos apresentam aqui uma certa repetição no som,
no finalzinho de cada palavra. Isso parece ser aqui um recurso estético usado por Tiago para ajudar na fixação e na memorização dessa lista. Esta série de adjetivos, então, revela que a sabedoria celestial é justamente o oposto das atitudes egoístas da sabedoria terrena. Essa série de adjetivos nos oferece uma imagem clara da sabedoria celestial, como ela se evidencia. Além de pura, ela deve ser pacífica. Ou seja, o que ela não promove? A verdadeira sabedoria. Ela não promove brigas, contendas e discussões. Isso não é o objetivo da sabedoria celestial. E podemos ilustrar isso para vocês entenderem como funciona. Imagine que um homem, dentro de um processo aqui na congregação, fosse indicado para ir ao seminário, que nós tivéssemos aberto um processo para indicações e algumas pessoas da igreja indicaram um determinado homem para que ele fosse para o seminário. E esse homem quer muito ir para o seminário. Então o conselho visita esse homem, conversa com ele, conversa com sua esposa, e o conselho volta e trata do assunto, e então na reunião dos presbíteros, os presbíteros chegam à seguinte conclusão: olha, nós estamos pastoreando esse irmão há 4 anos, e durante os 4 anos ele mostrou muitas deficiências na sua vida. Por exemplo, eles poderiam dizer: esse homem nunca tem sido um homem que promove a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus em sua casa. Ele também, às vezes, está brigando, e ele até agrediu uma vez a sua esposa fisicamente. Então, tem várias coisas que os pastores da igreja estão tratando na vida desse homem. A congregação não sabe, mas os pastores, os presbíteros sabem, e o próprio homem e sua esposa sabem. Agora tem esse processo, e ele foi indicado por várias famílias da igreja. E depois disso, os presbíteros voltam a ele e dizem: meu querido irmão, o conselho entendeu que ainda não é o momento do irmão ir para o seminário. Para ser um pastor tem que ter qualificações bíblicas, e nós não podemos ver essas qualificações em sua vida. Então, esse homem fica irritado. Ele está com muita raiva. E ele diz: olha, a igreja viu que eu tenho dons para servir, que eu posso ser um pastor, e o conselho está com pinima comigo, não quer deixar que eu vá, eles têm raiva de mim. E ele então chega para um dos presbíteros e diz: olha, eu quero saber quem votou contra mim. A pergunta é: se o presbítero diz, ele promoverá a paz? Não. A sabedoria é pacífica. E por ocasiões como essa, nós devemos simplesmente dizer: não posso dizer a você. Não devo dizer a você. Porque se esse homem sabe quais foram os homens que na reunião do conselho votaram contra ele, ele alimentará um ódio e raiva contra esses homens, criando contenda no meio da congregação. Aliás, a atitude dele em tudo isso já é contenciosa. Mas a sabedoria celestial é pacífica. Quando queremos saber quem fez ou quem falou, isso já aconteceu com vocês? Alguém faz um comentário e você diz: opa, alguém falou de mim. E o que fazemos muitas vezes? Olha, eu quero saber quem falou isso aí. Quando nós fazemos essa pergunta, já não somos motivados pela sabedoria do céu. Já estamos pegando emprestada a capa da sabedoria terrena. Quem está no centro? Você. Você se sente ofendido na sua honra. Você está triste, amargurado, decepcionado. Quer saber quem? Porque você quer tirar satisfações.
Ou você quer ter um alvo para odiar, para se amargurar? Pecado, tolice, é o que a Escritura nos ensina. Quando queremos saber quem fez ou quem falou, com o objetivo de contender, com o objetivo de defender o nosso direito e razão, já não andamos na sabedoria. Já estamos de mão dadas com a tolice. Agora, a sabedoria não é só pura e pacífica. A sabedoria celestial também é indulgente, diz o nosso texto. Indulgente significa que ela é gentil. A palavra pode significar alguma coisa que é apropriada. E a ideia aqui é que essa pessoa não se apega aos seus direitos. Vocês podem pensar uma coisa mais contracultural do que isso? Todo mundo está buscando sempre o quê? O seu direito. Eu tenho direito. As pessoas sempre estão repetindo essas frases. Mas aqui diz que a sabedoria se reveste de humildade a ponto de ser indulgente, a ponto de mostrar uma gentileza que não vai enfatizar o seu direito. Eu poderia citar várias formas como isso acontece, mas uma delas é que o indulgente é alguém que está pronto para ouvir. A pessoa que não tem esse ponto da sabedoria, ele nunca quer ouvir o outro. Ele corta, ele fala por cima, ele sempre quer expressar e fazer valer o quê? A sua própria opinião. Ele tem que vencer o debate. Mas isso não é sabedoria. Isso, pelo que a Bíblia diz e o Espírito Santo nos ensina, é tolice. É tolice aceita pela cultura. É tolice elogiada pela cultura. Veja os debates no YouTube ou em outros lugares. Quem corta, quem fala mais, quem impõe o seu argumento. Olha, esse aí conhece, esse aí sabe. Além disso, o texto diz que a sabedoria é tratável. Essa ideia aqui de tratável complementa a ideia do indulgente. Tratável é basicamente uma pessoa aberta ao diálogo e uma pessoa disposta a ceder. Lembre-se disso. Tratável é uma pessoa disposta a ceder. Então temos um contraste. Por um lado, há essa sabedoria chamada de terrena, animal e demoníaca. E quais são seus frutos? O texto diz que ela tem uma inveja amargurada, uma ambição egoísta, um partidarismo. A pessoa não está disposta a renunciar aos seus direitos e não está disposta a ceder coisa alguma para outra pessoa. E, amados irmãos, antes que alguém diga alguma coisa em sua mente, devemos reconhecer, há momentos que não devemos ceder. Há assuntos que não devemos ceder. Há momentos em que é necessário insistir com humildade, com mansidão, mas é necessário insistir. Mas vocês já olharam para como está, principalmente, a nossa cultura nesse mundo, com toda a questão de polarização ideológica, política, etc. Eu acho que é mais fácil encontrar uma mulher virtuosa, como disse Salomão, que é uma joia rara, do que encontrar alguém capaz de ceder. O problema é que, de repente, nós começamos a nos tornar muito valentes e muito sérios, por assim dizer, e insistindo não em um assunto importante, mas em cada coisa da vida familiar, da vida congregacional e de qualquer outro aspecto da vida. Tornamos tudo, de certa maneira, um ponto-chave, essencial. Não posso tolerar opiniões divergentes.
Eu preciso insistir. Eu tenho que promover o meu ponto, mesmo que isso implique em dividir as pessoas. Mesmo que isso implique em ter contendas e discussões. Mas agora, quando você tem esse quadro, que alguém está insistindo, muitas vezes até em pontos mínimos, a ponto de dividir congregações inteiras, o que você diria? Que sabedoria é essa? Ela é pacífica? Ela é do Espírito Santo? Ela vem de Deus? O Espírito Santo abre e diz, olhe, veja e julgue você mesmo. É terrena, animal e demoníaca. Eu vou dar um exemplo para vocês. E este exemplo é muito comum. E talvez esse exemplo seja o exemplo talvez esse exemplo seja a coisa que em qualquer círculo cristão provavelmente acontece mais no meio reformado, que eu vou dizer agora. Pensamos então. Tem um determinado homem. Ele está navegando na internet e de repente ele acha um vídeo. E alguém está dizendo, olha, eu queria falar com vocês sobre o ósculo santo. E você diria, oxa, qual o problema, né? Ósculo santo? É beijo. Um beijo santo era uma prática no mundo antigo, a igreja não tinha problema com isso. Não é uma prática nossa, mas... Aí você, não é uma heresia? Você fica calmo, tranquilo. Meu irmão está estudando sobre o ósculo santo. Continue, irmão, depois eu te dou um beijo. Está tudo bem. Mas o irmão estudou sobre o ósculo santo, viu um vídeo. Aí o vídeo recomendou um site. Aí no site ele leu 10 artigos. Depois dos artigos recomendaram livros. Ele leu 5 livros. E agora ele tem quase um curso de mestrado sobre o ósculo santo. Você não leu uma página sobre o ósculo santo, mas ele já leu tudo que é possível sobre o ósculo santo. Isso é uma coisa comum por causa da internet. E então, ele recebe a influência de alguém que está defendendo o ósculo santo, ele está lendo muito, estudando sobre o ósculo santo, e ele começa a defender o ósculo santo como uma prática obrigatória na igreja de Cristo. E ele diz, olha, devemos praticar o ósculo santo para promover a comunhão dos santos. O que você diria? É um bom objetivo? A comunhão dos santos? Você diria sim, é um bom objetivo. Então ele está convencido que a igreja obrigatoriamente tem que adotar o ósculo santo. E ele então começa a conversar com as pessoas na igreja. Você vai tomar um cafezinho com ele, qual é o assunto que ele puxa? Ósculo santo. Você chama ele para sua casa, o que ele diz? Ósculo santo. No grupo, ele manda vídeos sobre o quê? Ósculo santo. Tudo está resumido no ósculo santo. Então, uma vez que ele dedicou muito tempo a isso, e esse é um fator psicológico, que ele estudou muito esse assunto, de repente o assunto ganha para ele uma importância que não tem para os demais. Para ele é essencial. Para ele, se ele for um reformado, talvez agora ele diria, a igreja tem 4 marcas essenciais: a pura pregação do evangelho, a administração correta dos sacramentos, a disciplina bíblica e o ósculo santo. É a 4ª marca. Aí então, nas redes sociais, ele faz ampla defesa, ele discute, ele é um leão, um apologeta do ósculo santo, e discute sobre isso, e agora ele manda uma carta para o conselho e disse, eu quero chamar os irmãos ao arrependimento, porque essa igreja tem sido infiel em não praticar o ósculo santo. E ele manda um documento com 100 páginas sobre o ósculo santo. Então os presbíteros, em vez de estarem visitando você, tem que estar em casa com uma maçaroca desse tamanho de papel para ser justo com o irmão. Porque se ele mandou, você tem que ler como pastor. Em vez de estar cuidando das ovelhas, tem que estar agora aqui, aprendendo sobre o ósculo santo. Lê tudinho.
E veja, eu estou usando o ósculo santo, mas isso aqui já aconteceu em relação a outros assuntos. Leu, concluiu, não tem base. É só questão de tradição, questão da época. Não é, a Escritura não coloca isso como um mandamento que deve ser cumprido e seguido. Pronto. O conselho com vários homens, chamados pela igreja, qualificados, dotados da unção, porque houve imposição de mãos, são capazes de servir a igreja. Vamos dizer, 5 homens, experientes, mais velhos, acostumados a pastorear. E aí eles decidem, não vamos adotar o ósculo santo. Talvez eles possam escrever uma resposta, os cânones do ósculo, para responder a esse irmão. Respondem e dizem, olha irmão, nós não vamos adotar o ósculo santo. O conselho não aprovou essa ideia. Vocês podem imaginar o que acontece agora? Como esse irmão se torna irado e como agora ele se torna um crítico no meio da congregação para dizer, olha, isso é uma vergonha. Eles não querem obedecer à palavra de Deus. Eles não querem ser uma igreja reformada de fato, porque uma igreja reformada de fato deveria adotar o ósculo santo. Ele fala contra os seus pastores. Ele acusa a igreja de infidelidade. Ele discute com membros da igreja. Ele fala mal da igreja nas redes sociais. Logo, não há paz. Não há paz. Mas esse homem diz que quer semear a justiça. E então ele está lá no meio da congregação, e quando tem a pregação, ele se irrita. Ele prega sobre tudo, mas não prega sobre o ósculo santo. Tudo o irrita. Ele então perde a comunhão com a maior parte da igreja. Ele se afasta, o culto acaba, ele vai embora. Ele não concorda com mais nada, porque ele está aqui, ele é como se fosse um cavalo com a vista tapada dos lados, só consegue ver o ósculo santo. Ele não consegue conversar com quem tem posição diferente da dele. Ele se distancia da igreja. Ele tenta reunir ali talvez alguns jovens ou algumas pessoas mais imaturas para a sua posição. E então, finalmente, depois de meses de cansaço dos pastores, de choro dos pastores, e não sabem vocês, mas também noites sem dormir dos pastores, com a tristeza de ver alguém que estava andando no caminho certo e por causa do ósculo santo vai deixar tudo, esse homem diz, olha, eu queria dizer para os presbíteros que eu resolvi não congregar mais aqui, nessa igreja, porque aqui vocês não valorizam a palavra de Deus para obedecer e ter o ósculo santo. Ele sai da igreja. Agora, ele procura uma outra igreja, mas tem um outro problema. Nas outras doutrinas, não bate. Está diferente. Ele achou lá uma igreja do ósculo santo. Mas é uma igreja de outra doutrina. Não posso. Aonde ele vai agora? Onde ele vai ficar? Ele ficará em sua casa. Ele não congregará em lugar nenhum. Agora olhe para o começo dessa discussão. O que ele queria? A amplitude da comunhão dos santos. O que ele tem no final agora? Com quem ele vai praticar o ósculo santo? A não ser que ele beije sua própria mão, não tem igreja para ele congregar. Ele fez de uma coisa pequena, uma coisa tão grande, que ele tem a coragem de se separar da igreja, perder todo o resto que a igreja oferece, por causa daquela posição que ele quer enfatizar. E ele vai dizer agora, a lógica é, eu saí da minha igreja por não ter ósculo santo, como é que eu posso entrar em qualquer outra igreja que não tem ósculo santo? E se eu não encontro alguma igreja que tem tal prática, e adota, se tem alguma igreja que tem essa prática, mas adota outras doutrinas que eu não confesso, eu também não posso ir. Então, ficarei em casa. E inventará aquela
discrepância doutrinária que vai dizer assim: eu não sou parte da igreja visível, mas eu sou parte da igreja invisível. A pessoa que queria reforçar a comunhão tornou-se o obstáculo para a comunhão. Que sabedoria é esta? A pessoa pode se julgar e dizer: eu sou muito sábio. O pastor Elianai não sabe nada de ósculo santo. Ele leu lá 2, 3 artigos sobre o ósculo santo, mas eu escrevi um livro, uma tese sobre o ósculo santo. Deveriam me ouvir. Esse homem não pode tolerar posições divergentes. Meus irmãos, direi isso com a maior clareza possível. Se vocês forem atrás de uma igreja que tenha todas as posições que você tem, pode abrir a sua. E na hora que chegar a primeira pessoa, ela já vai divergir de você. Nós somos diferentes. Nós não precisamos concordar em coisas mínimas. Nós não precisamos concordar em coisas que não são essenciais. Um comemora o Natal, o outro não comemora o Natal. A pergunta é: quem não comemora para quem? Se é para Cristo, eu direi amém. E quem comemora, se é para Cristo, amém. Então, quando nós queremos que todos tenham exatamente as mínimas posições que nós temos, nós seguiremos um caminho que nos afastará uns dos outros, que promoverá contenda, que nos fará perder o vigor para falar do que importa. O que importa, meus irmãos? O Evangelho, a cruz de Cristo, a necessidade do pecador se arrepender, a vida de gratidão, isso importa. Então, nós devemos aprender que devemos ser indulgentes, tolerantes. E eu posso dizer com toda sinceridade, eu poderia olhar, por exemplo, para o regimento das nossas igrejas e dizer: eu mudaria isso, mudaria isso, mudaria isso. Mas quem sou eu? Como que eu vou mudar alguma coisa? Então, é para o meu bem, o bem da igreja, a glória de Cristo, então eu me submeto. Não é uma questão de pecado, é uma questão de escolhas. Se eu pudesse, escolheria diferente, mas não posso, então me submeterei. Servirei com alegria onde Deus me colocou. Porque senão, o que eu teria que fazer? Se não abrir a minha própria igreja. Igreja Elianai da Reforma. Seria bem pitoresco. Mas não é isso. Não é isso que Deus espera de nós. A sabedoria celestial é indulgente e tratável. Ela está disposta a ouvir. Ela está disposta a tolerar posições diferentes em questões que não são essenciais. Ela está disposta a suportar fraquezas. Às vezes, o irmão que tem a posição outra realmente está errado. Ele teria que se corrigir. Mas você vai tratar isso lentamente. Por quê? Porque você não quer vencer um debate, você quer ajudar um irmão a viver a verdade. É diferente. Então, nós temos uma obrigação, Efésios diz sobre isso, de diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, desta forma, a sabedoria celestial é revelada na congregação de Cristo por meio dos frutos que ela produz. Veja, em vez de produzir, lá no versículo 16 falou sobre isso, confusão e toda espécie de coisas ruins, o que ela revela? Plena de misericórdia e bons frutos. Então, nós somos chamados, de forma ativa, a demonstrar mansidão, compaixão e toda a sorte de bons frutos para com todos os crentes. Nós temos a obrigação de preservar a unidade do Espírito. Agora, aqui também diz que a sabedoria celestial é imparcial. Isso se refere à acepção de pessoas. A sabedoria celestial nos leva a tratar todos de forma igual, sem favoritismo. Além disso, também diz que ela é sem fingimento. Ela não fala ou age com hipocrisia. O sábio fala com integridade, com sinceridade. Então, meus irmãos, vocês percebem que em vez de nos apresentar imperativos ou definições, Tiago apenas nos apresentou a beleza da verdadeira sabedoria. Ele fez uma descrição por meio de adjetivos.
Ele mostra como a sabedoria celestial se revela na vida das pessoas. E observe que, mais uma vez, ele está mostrando que a verdadeira religião, a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira sabedoria se revela pela maneira de viver, suas escolhas, suas prioridades, seu comportamento, sua forma de lidar com problemas e crises, sua forma de tratar pessoas, especialmente que não concordam com você, que não são do seu grupinho. Pessoas diferentes, que Cristo chama você para amar. Isso indica se somos sábios ou não. Por isso que Tiago aqui usa uma imagem da agricultura. Ele nos apresenta os feitos da sabedoria, como ele diz que o fruto da sabedoria é a justiça. Ou seja, a justiça que se manifesta na vida das pessoas, levando-as a viver de uma maneira justa, santa, piedosa. Agora olhem, o solo onde o fruto da justiça aparece é a paz. Os pacificadores, então, eles criam uma atmosfera de paz, de respeito, de amor, de aceitação, de tolerância. Não a tolerância para o pecado, não a tolerância para a falsa doutrina, não é esse tipo de tolerância. Mas a tolerância em coisas que não são essenciais, como o ósculo santo, como a medida de um côvado, como eu disse em outra pregação. Então, essa atmosfera de paz colhe os frutos da justiça. É por isso que Tiago repete esse tema já abordado no versículo anterior. Ele está preocupado em mostrar a relação entre sabedoria e paz. Isso porque os seus leitores, eles estavam enfrentando dificuldades, eles estavam se julgando sábios e brigando, contendendo uns com os outros, perturbando a paz da igreja e a unidade da congregação. E veja, a sabedoria de Deus nos dá paz, nos leva à paz. Isso não deve ser entendido como a mera ausência de conflitos. Está ligado com a ideia bíblica de paz, prosperidade, contentamento, segurança, bênção. E, em essência, a sabedoria, então, se evidencia em meio à paz. E o fruto dessa sabedoria é a justiça. Então, se alguém busca viver de maneira justa, quer fazer o que é certo, se desejam que seus irmãos façam o mesmo, se deseja fazer o que é justo, deve procurar isso, fazer isso no terreno da paz, no solo da paz. Não chute a paz, não pise sob a sementeira da paz. E repito, isso não significa paz a qualquer preço. Não significa ceder para o erro. Não significa aceitar o falso ensino. Porque, antes de tudo, a sabedoria é pura. Ela não cede à mentira. Ela não cede à falsa doutrina. Ela não cede ao viver pecaminoso. Mas isso não significa que, se estamos revestidos de sabedoria do alto, nós vamos falar a verdade, custe o que custar. Falaremos em amor, com humildade e simplicidade. Seremos cuidadosos, misericordiosos. Queremos ganhar os irmãos e não o debate. Seremos mansos, pacíficos. Então, quem deseja justiça, mas pisa sobre a sementeira da paz, não se importa em dividir a igreja, de separar os irmãos com amargura. A pessoa pode se apresentar como um defensor da justiça, mas é apenas um tolo que quer moldar a igreja às suas próprias opiniões e convicções. Quando alguém está cheio de si mesmo, se julgando por sábio, promovendo contendas por todo lado, todo tipo de coisas ruins começa a brotar. Essa pessoa pode vencer 1000 debates, mas tudo que possui é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. E este é o caminho, meus irmãos. Este é o caminho para o qual todos nós estamos inclinados.
propensos a seguir. Pise no meu calo. E aí vou defender com toda a força. É nessa direção que a nossa tolice sempre quer nos arrastar. No pecado somos naturalmente tolos. Então, como que nós podemos nos tornar santos e sábios? E a resposta, mais uma vez, está no Evangelho. Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu lá do alto, do Pai das luzes, da luz inacessível, para nos salvar dos nossos pecados. E entre os muitos benefícios da obra de Cristo, Jesus, está esse. Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, em Cristo, Deus primeiro nos tornou sábios para a salvação. Mas uma vez sábios para a salvação, Deus quer que nós desfrutemos da sabedoria celestial descrita nesse texto. Jesus disse a respeito de si mesmo, ele disse, aqui está alguém maior do que Salomão. Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus, em quem cada uma dessas evidências aqui apresentadas foram demonstradas com perfeição. Então, irmãos, Jesus não é apenas um exemplo de sabedoria. Ele é a sabedoria personificada. E Ele não nos salvou para nos tornarmos tolos, mas nos salvou para nos tornarmos sábios. Não conforme a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a sabedoria do alto, descrita nesta passagem. Portanto, como cristão, você não só pode ser sábio, você deve, por causa de Cristo, você deve ser sábio. Se Cristo é o centro de sua vida, isso vai mudar as suas escolhas. Isso vai mudar as suas prioridades. Isso vai mudar a sua forma de lidar com os problemas e lidar com diferenças. Portanto, roguemos por essa sabedoria para a qual Cristo nos chama, a fim de que nos pareçamos mais e mais com Ele, para a sua glória. Amém.